Olá, meus irmãos, tudo bem? Passaram bem uma semana? Nós estamos aqui de novo para estudar sobre a palavra de Deus no Apocalipse, especialmente no capítulo 11, eh, que eu dei o título como As Duas Testemunhas, sendo duas oliveiras e dois candelabros. No texto de hoje, o apóstolo João recebeu um caniço semelhante a uma barra de medir e foi ordenado para medir o templo de Deus e o altar e para contar os números de adoradores. Isso é, para medir sobre o Israel, porque o templo de Deus e o altar está mencionado. O objetivo de medir o templo de Deus é para julgar o pecado de Israel que foi relacionado com a profanação no templo em relação ao Deus. Um exemplo semelhante foi dado no Ezequiel capítulo 24, versículo 6 em diante, sendo onde o soberano Senhor diz que aí da cidade sanguinária, da panela que agora tem uma crosta, cujo resíduo não desaparecerá, esvaziei-a, tirando pedaço por pedaço, sem sorteá-los. E o Deus continuando que ponham depois a panela vazia sobre as brasas, para que esquente até que o seu bronze fique incandescente, as suas impurezas se derretam e o seu resíduo seja queimado e desapareça. Mas ela frustrou todos os esforços, nem o fogo podia eliminar seu resíduo espesso. Ora, a sua impureza é a lascívia. Como eu desejei purificá-la, mas você não quis ser purificada. Você não voltará a estar limpa enquanto não se abrandar a minha ira contra você. Essa palavra de advertência foi dado pelo Ezequiel, capítulo 24, versículo 6. Para entender melhor esse de texto inteiro, eu recomendo que ler Ezequiel, aquele parte de palavra de Deus. Portanto, o caniço para medir é o julgamento de Deus sobre Israel. Por quê? Porque eles resistiam a aceitar o Senhor Jesus como Messias deles. Ainda hoje, essa rejeição está continuando e nós não sabemos até quando vai começar esse de 7 anos de grande tribulação, mas até durante grande tribulação, eles não aceitando Jesus Cristo como seu Messias. Esse é grande pecado diante de Deus. Mas o Deus está prometendo a recuperação de Israel após o julgamento no Zacarias, capítulos 13 até 14. Essa também é uma parte do Palavras de Deus muito bonito. Eu também recomendo que leia esse de Zacarias também. Essa promessa está começando com uma palavra muito bonita no Zacarias capítulo 13, versículo 1, que naquele dia uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Começando assim. E quando lê
essa de profecia de Zacarias é muito bonito, palavra muito lindo. Mas o Deus está proibindo medir o pátio exterior do templo que foi dado aos gentios. No templo de Salomão e templo no Jerusalém, no parte mais exterior do templo tem nome de pátio de gentios, tem esse nome. Esse pátio de gentios foram dados para os gentios na hora de construir o templo de Salomão. E o versículo 2 de palavra de hoje está escrito assim: exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses, quer dizer, 3 anos e meio. A grande tribulação de 7 anos é dividido em 2 partes. Primeira parte de 3 anos e meio e segunda parte de 3 anos e meio também. Então, pelo essa palavra, nós presumimos que é primeira parte de 3 anos e meio e acontecendo isso. Então, esse de versículo 2 de hoje, exclua esse pátio de gentios, significa que o Israel vai sofrer uma grande tribulação durante 3 anos e meio pelo o anticristo. Anticristo é o inimigo de Senhor Jesus Cristo e eles utilizam esses gentios para pisar o templo de Deus. E os dois testemunhos também foram mencionados hoje. Estes testemunhos têm 3 características muito extraordinárias que, primeiramente, eles declaram sobre o Evangelho da Palavra de Deus durante 3 anos e meio, que traz a ira dos inimigos de Deus. Então, eles vão ser assassinados pelos inimigos de Deus, porque eles declararam o Evangelho de Senhor Jesus Cristo. E segundo fato extraordinário, que eles foram assassinados pelos inimigos e os seus cadáveres foram abandonados durante 3 dias e meio na rua de Jerusalém, mas foram ressuscitados pelo Deus e eles foram levantados para o céu. Outro de acontecimento parecia que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, mas é claro que eles não são Senhor Jesus Cristo. E terceiro ponto de fato extraordinário, que eles foram vestidos de pano de saco. Isso aí simboliza que, mostrando a tristeza causada pela justiça severa de Deus, que vai cair sobre a terra. Na minha terra, Coreia, quando um membro da família falecer, o restante da família, eles vestem a roupa feita de pano de saco, que tem cor de beige, e esse daqui, pano de saco, simboliza uma dor e tristeza que a família está sofrendo. Então, aqui também, eles, dois testemunhos, foram vestidos de pano de saco. Eles foram simbolizados também pelos 2 oliveiras e 2 candelabros. O candelabro tem a função de iluminar, que denota o Senhor Jesus Cristo, quem é
a luz do mundo. Então, candelabro simboliza, denota o Senhor Jesus Cristo, quem é a luz do mundo, e o óleo de oliveira, quer dizer, azeite, tem função de fornecer o óleo para o candelabro poder continuar gerando a luz. Então, o candelabro e o óleo de oliveira é intimamente ligado e mostrando uma função comum que é expressar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para o mundo. Então, de acordo com o versículo 8 de palavra de hoje, está escrito: os seus cadáveres ficaram expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Então, justamente onde o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, esses dois testemunhos de Senhor Jesus Cristo também foi morto e foram abandonados 3 dias e meio na rua, em diante de habitantes do Jerusalém. Então, Jerusalém cometeram esse grave erro e pecado de cometendo isso. Então, essa cidade merecia de ser chamado de Sodoma e Egito, o representante de pecado contra Senhor Deus. Então, com esses acontecimentos, quando dois testemunhos foram ressuscitados e foram levantados para o céu, os 24 anciãos em diante do trono de Deus estava dizendo que chegou o tempo de julgares os mortos. Eu mencionando essa frase porque muitas pessoas, principalmente quem não acredita em Jesus Cristo, pensa que a morte é o fim. Mas não é. Nós acreditamos uma vida eterna, que nossa morte desse mundo é começo de outra etapa de vida gloriosa, que ficamos junto com o Senhor Jesus Cristo no céu. Então, a morte desse mundo não é o fim. E isso aí está enfatizado pelos 24 anciões, que chegou o tempo de julgares os mortos. A Bíblia está dizendo que o julgamento de um grande trono branco está reservado e vai vir, principalmente para aqueles que estavam contrariando o Senhor Jesus Cristo. Então, para eles, esse julgamento de grande trono branco é um acontecimento desesperado, é de medo, mas para nós, quem não vai ser assim julgado negativamente, mas julgado, vamos dizer, como com a glória de Deus. Então, para nós é uma grande esperança. Então, de hoje, no capítulo 11 de Apocalipse, nós vimos esse acontecimento muito extraordinário sobre dois testemunhos e também a promessa de recuperação de Israel, que é povo escolhido pelo Deus no futuro. E por hoje nós terminamos aqui. E eu desejo que a graça de amor de Deus esteja com cada um de vocês. Até nos encontramos na semana que vem. Muito obrigado mais uma vez e nos vamos ver uma semana depois. Tchau.